Agora voltamos às férias do nosso tema de hoje. Gente, todo direito feminino é reconhecido por meio de muita luta. Muita luta. Para mim poder estar aqui hoje, falando para esse público, teve pessoas lá atrás, mulheres lá atrás, que lutaram por esse direito. Para eu ter o direito de votar, para eu ter o direito de fazer um OAB, para eu ter o direito de estudar. Porque no passado, as leis não eram feitas para proteger mulheres. As leis sempre foram feitas por homens para proteger o público masculino. Porém, as coisas foram indo, as mentes foram mudando e chegou o advento da Constituição de 1988. Esse foi um grande marco. Por quê? A Constituição de 1988, que a gente chama de Constituição Cidadã, ela positivou vários direitos, principalmente alguns direitos trabalhistas. E foi a primeira Constituição que positivou os direitos da mulher na esfera trabalhista. E desses são 7 direitos que eu quero ler aqui para vocês e explicar um pouquinho de cada um deles. O direito à igualdade salarial foi a primeira vez que foi positivada em uma lei a equiparação do salário da mulher e de um homem, porque antigamente não necessariamente seria obrigado que uma mulher que exercesse a mesma função de um homem fosse receber o mesmo salário. Por mais que a gente saiba que existe uma diferença salarial muito grande, mas hoje tem uma lei que te acoberta e que te garanta esse direito. Então, assim, se uma empresa faz essa distinção e você queira fazer uma reclamação trabalhista e você conseguir provar, você vai estar resguardado. Porque mediante a Constituição, o salário de uma mulher e de um homem que exerça a mesma função deve ser equiparado. Não existe essa diferença. O direito à licença maternidade, que assim foi um marco muito grande, as mulheres que engravidassem ter esse direito. Porque antigamente, gente, eu estava lendo há algum tempo atrás, as empresas, para poder fazer a contratação de uma mulher, exigia que ela fizesse um teste de gravidez e apresentasse. Por quê? Para não ter prejuízo. Não ter prejuízo com a contratação de uma mulher por conta de gravidez, de licença maternidade. E a Constituição sem atrapalhar, direitos. Sem atrapalhar, mas a gente está no bate-papo. Não é tão antigamente assim, viu? Porque eu trabalhei por 11 anos numa empresa em São Paulo e em 2000 e até 2012 esse exame lá era obrigatório. Aí, quando chegou 2014, que se começou a vir à baila, muita discussão, né? É que as empresas começaram a disfarçar esse pedido de exame. E que só depois de muitas condenações trabalhistas, né, doutor? Sim. É que a gente realmente percebeu que isso não iria mais acontecer. Mas foi muito, muito importante esse ponto. Eu vivenciei. Tô nova, mas vivenciei. Sim. O direito à estabilidade, né? Por determinado período, após ganhar o neném, dentro da empresa, também foi positivado pela Constituição. A restrição de carga de peso. Isso se aplica nas grandes metalúrgicas, mulheres que trabalham assim, na mesma função de homens, porém assim, a gente sabe que o público feminino não vai ter condição de carregar aquelas grandes cargas, então assim, deve existir um limite estabelecido entre as empresas têm que se preocupar com essas questões. O direito do intervalo para amamentação, né? Que é de suma importância que a mulher que é lactante tenha o direito de sair 2 horas mais cedo para poder amamentar o seu bebê durante determinado período. E o direito de intervalo aos domingos, que foi um direito que não foi só para as mulheres, foi positivado para todos, porque, como eu disse, a Constituição de 1988 trouxe garantias trabalhistas, muitas garantias trabalhistas. Então, assim, esse direito também foi abrangido para o público masculino, né? Que é o direito de, se você trabalhar domingo, ser dobrado, ou se você trabalhar, tem que ter direito a pelo menos uma folga durante um domingo no mês. Tudo isso dentro dessa Constituição. Então, assim, a gente fala que foi um grande marco, por quê? Porque, gente, foi em 1988, é muito recente.
E durante todo esse período, para tudo isso existir, adveio muita luta, muita briga. O pessoal critica muito o movimento feminista sem entender o que de fato é o movimento feminista. O movimento feminista é apenas a luta feminina por igualdade. É a luta para mim poder estar aqui hoje, para você poder estar aqui hoje, para as filhas de vocês poder estudar, trabalhar, votar e fazer isso com tranquilidade, buscando sempre ter o seu lugar na sociedade e ser respeitada. Doutora Pauline vai trazer algumas questões a respeito do assédio feminino sofrido, principalmente no assédio sofrido dentro do ambiente de trabalho. Tá, você pode rodar o vídeo agora para a gente assistir, por favor? Bom, vocês prestaram atenção no vídeo? O assédio nem sempre foi considerado crime. Ele é motivo de justa causa, é motivo de medidas disciplinares. Hoje é uma das grandes causas de ações trabalhistas. E a violência contra a mulher e contra os homens também, porque tem muitos homens que são assediados em grandes empresas. E eles sofrem um pouquinho mais porque eles ainda carregam a pecha da... não deu conta, não quis, não é homem. Porque esse machismo estrutural atinge nós mulheres e atinge os homens também. Porque como ele colocou, se eu pedir ajuda a um amigo que eu tô achando um lugar perigoso, vai ser resenha pro resto da vida. Sabe por que vai ser resenha pro resto da vida? Porque homens não estupram homens. A realidade dentro das cadeias, ela não está nas ruas, por onde você passa, por onde sua filha passa, por onde a sua mãe passa, sua irmã passa. Porque homens estupram mulheres. E estupram à noite e no início do dia. São os dados. A violência contra a mulher, ela acontece nos ambientes de trabalho. No meu caso, no meu ambiente de trabalho político, violência política de gênero, que já está prevista também no Código Eleitoral. Mas ainda com muitas falhas, porque prevê o que a gente passa na campanha e no mandato, mas não prevê na pré-campanha, quando a gente mais desiste de se candidatar, e não prevê após as eleições, quando você às vezes não é eleita, mas permanece ali no partido agindo na sua comunidade. No nosso ambiente de trabalho enquanto advogadas, porque também sofremos violência psicológica, sofremos pressão de policiais que não aceitam mulheres fazendo o seu trabalho, advogadas criminalistas sofrem muito essa confusão da advogada criminalista com o criminoso, com o crime. Mas se um dos seus filhos cometer algum crime, com certeza gostariam de nos ver lá defendendo. Sofremos violência aqui na Nova Energia, quando um colega cisma com uma outra mulher e acha que ela está dando espaço. A paquera, ela deixa de se caracterizar no momento em que a mulher te deu um não. Porque não é não, gente.
Existe essa cultura de que a mulher está fazendo charme, mas isso não existe mais. Essa geração já está informada. Quando você manda um WhatsApp para sua colega de trabalho e ela diz não, é não. Se você insiste, é assédio. As empresas estão investindo cada vez mais na prevenção. Como vocês viram, não sei se você tem essa consciência, Carla, Dai, mas o que vocês estão fazendo hoje aqui é economizando dinheiro para a energia. Porque as empresas hoje investem muito nesse trabalho de prevenção, para evitar ações trabalhistas, porque elas não vêm só acompanhadas de números de direitos trabalhistas, elas vêm acompanhadas de danos morais altos contra a empresa, contra o seu colaborador, contra o chefe que fingiu não ver, contra aquele que preferiu demitir pagando tudo, mas também não tomou nenhuma medida contra o assediador. O fato é que nós, mulheres, vivemos num mundo totalmente diferente dos homens. No que tange a nossa conduta profissional, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente de festa, o nosso ambiente de noite. Por que a Maria da Penha existe, gente, e não o João da Penha? Eu vou ler para vocês agora alguns dados que não são meus, são das polícias em todo o país. E vocês vão entender por que as mulheres, depois de muito sofrer, como a doutora Karina falou, e não tivemos só brigas e batalhas, tivemos mortes de muitas mulheres para que a gente pudesse chegar até que hoje, sermos advogadas, estar vereadora. Veja, olha que interessante isso. O relatório Feminicídios de 2023, publicado em março de 2024 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, destaca uma tendência alarmante de aumento na violência de gênero no Brasil, como o feminicídio servindo como indicador evidente desse fenômeno. Desde a promulgação da Lei do Feminicídio em 2015 até o ano de 2023, um total de 10.655 mulheres perderam suas vidas devido a essa forma extrema de violência. De acordo com os registros de óbitos, 34,5% dos homicídios de mulheres ocorreram em domicílios, totalizando 1.300 vítimas em 2022. Esse percentual se aproxima da proporção de feminicídios identificados pelas polícias brasileiras em relação ao total de homicídios femininos em 2022. Entre as mulheres, o domicílio representa o principal tipo de local de ocorrência do domicílio. Quando a gente viaja, a gente fala o quê quando volta? Viajar é bom, mas voltar para casa é melhor ainda, não é assim? Lá é ambiente de segurança, lá é ambiente de conforto, lá é um ambiente para onde a gente deveria voltar e ter paz. Mas é difícil você ver um homem na delegacia. Eu sei que as limitações do machismo... Tem homem que apanha, eu sei disso. Mas é a minoria extrema. E a legislação no país, ela não vai olhar para a minoria. Porque a minoria já está assistida pelo crime de lesão corporal, homicídio. Se uma mulher te bater, você tem todo o direito da delegacia dar a queixa e ela vai responder por lesão corporal ou por homicídio. Se a mulher matar, né, o seu marido. Mas a quantidade de crimes que são repetidos contra mulheres dentro de casa chamou a atenção do Congresso Nacional. As comunidades de luta feminina se uniram e foram para cima. E isso fez com que criássemos a Lei Maria da Penha, que foi uma mulher que é condecorada no mundo inteiro pela sua luta, que o marido tentou matar muitas vezes. E hoje ela vive numa cadeira de rodas, é viva, e é uma... Maria da Penha é viva. É viva ainda? É. Ela é uma mulher que trocou o vitimismo. Ao invés de se vitimizar, apesar de estar numa cadeira de rodas, porque o marido deu um tiro e fingiu que foi um assalto, ela ainda luta pela prisão do marido até hoje. O nosso judiciário também é muito comprometido com essa questão. Mas o fato de que mais mulheres sofrem violências dentro de casa chamou a atenção e essa lei foi criada. É o motivo pelo qual os senhores não precisam pedir ajuda para ir para casa às 10 da noite numa rua erma. Porque se eu não ando às 10 da noite numa rua erma, eu ligo para um amigo, eu ligo para alguém, meu filho, alguém tem que me buscar. Eu não vou andar, não vou botar minha vida em risco. Por que vocês não têm esse medo? É muito fácil da gente começar a analisar. Por que nós não temos medo? Por que os homens não têm medo?
mas as mulheres têm medo. Por que vocês acham certo? Vou dar um exemplo básico de como quando nós acessamos o espaço de poder. Carla acessou um espaço de poder na área privada e está fazendo o seu papel, que é trazer a discussão da violência contra a mulher. Eu estou dizendo a vocês que assédio é crime. Assobiar para a mulher que passa bonitinha é assédio. Tá aqui no computador. A mulher ao seu lado, você vem falar com ela, pôr a mão nela, não dá necessidade disso no ambiente de trabalho, para falar é assédio. Enviar mensagens de WhatsApp convidando para sair, falando que tá bonita, meu Deus, que blusa linda, olha como seu cabelo tá lindo. Insistentemente é assédio e é violência contra a mulher. Assédio sexual é crime. Assédio moral é crime, mas contra a mulher se caracteriza como assédio sexual. Nós temos a violência física, que é a que todo mundo sempre fala, né? Que a gente está cansado de saber. Temos a violência psicológica, temos a violência patrimonial, violência obstétrica. Mais alguma, amiga? Tem mais. Física, patrimonial, moral, sexual, obstétrica. Nós temos vários tipos de violência. Então, eu pergunto aos senhores novamente. Vou pedir novamente que vocês me respondam. Vocês entendem por que hoje uma mulher precisa de ajuda para atravessar uma rua e ir umas 10 da noite? Eu queria ouvir. Por que você acha que a mulher precisa de ajuda? Porque a gente vê no dia a dia nosso, a violência contra a mulher está muito mais perto da gente do que a gente pensa. Está muito mais no nosso ambiente. Às vezes, tem gente que é o galo aqui, do que a gente pensa. Eu não falo aqui, mas eu falo até na família da gente. Principalmente. Às vezes uma pessoa que, poxa, o cara é gente boa e tal, mas dentro de casa violento. Tá muito mais perto do que a gente assim, ó, a mulher sempre é vista como uma figura diferente e que, na visão da sociedade, merece menos respeito. Eu falo isso com propriedade porque eu sou advogada criminalista. Eu trabalho em um ambiente que é exercido em 90% por homens. Determinado dia, eu gosto de contar essa história porque foi uma coisa que me chocou muito, 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 muito. E hoje eu consigo contar isso sem chorar. Mas eu precisei trabalhar bastante em mim. Verdade. Eu estava em uma delegacia de polícia, não foi aqui na cidade, não pretendo falar onde foi. Estava acompanhando meu cliente. Um policial chegou, tomou o celular da mão do meu cliente e saiu. Sem nenhum motivo, sem porquê, sem explicar. Ele não tinha essa autorização, porque ele não era um delegado de polícia, o delegado não tinha pedido para ele fazer aquilo. E eu falei, eu quero o celular do meu cliente de volta. Ele virou para mim e falou, você tá me chamando de ladrão? Eu falei, não, eu só tô te pedindo para você trazer meu celular de volta. Do nada, ele se achou de direito de apontar uma arma na minha cara e falou, você só não leva um tiro aqui agora porque você é mulher e advogada, para você aprender a respeitar. Eu acionei o membro da OAB, eu acionei o delegado, teve toda uma comoção, porque eu sou advogada. Então, assim, eu tive essa proteção. Porém, se um policial age dessa forma com uma pessoa na rua, com um civil que não tem determinada profissão, só que a forma que se crescem pra cima de um homem é totalmente diferente da forma que é pra cima de uma mulher. É achar que por ser mulher não merece o respeito o qual é devido. Engraçado que você citou isso, doutora, e a gente passou por isso na última sexta-feira, né? E ela me ligou, aconteceu uma operação policial, ela me ligou, falou, Pauline, me socorre aí na sua cidade, atenda lá vá para a delegacia que nós vamos precisar acompanhar uma oitiva, né? E essa mesma leva de policiais que agrediu a doutora Karina já me conhecia há algum tempo e de alguma maneira também se dirigiu a mim, porque ele começou a fazer algumas perguntas antes do delegado chegar. Eu falei, vamos esperar o delegado chegar, bem educada, para que a gente possa começar a oitiva. Você trabalha com a doutora Karina, né? Eu nem escondi essa parte. Falei, trabalho. Já tivemos problema com ela, você sabe, né? Falei, sei, conheço bem o problema que vocês tiveram com ela. Mas eu tô fazendo o meu trabalho. Falei, mas o trabalho de perguntar é de delegado.
E então ele começou, como ele conhecia a minha vida, conhecia a minha trajetória, ele começou na frente dos clientes que não deveriam saber o mais do que o suficiente. Ele começou a me colocar numa situação de constrangimento, usando inclusive nomes das minhas famílias, de pessoas da minha família. E eu precisei, de alguma forma, encerrar aquele assunto com muito cuidado, porque a advocacia criminal ela coloca a gente em algumas situações assim, delicadas, porque ele quis dizer o seguinte para mim: aqui não é o seu lugar. Ele falou para mim: aqui não é o seu lugar. E eu disse: o meu lugar é onde eu quiser estar. E meu cliente merece e tem direito a um advogado. E aqui eu ficarei. E assim fiquei na sala. Mas foi muito difícil lidar com aquela situação, porque eu não poderia deixá-lo à vontade para continuar falando, ao mesmo tempo que eu via na minha frente um policial completamente despreparado e pronto a explodir. Então eu tinha que conduzir aquilo ali com muita maestria. Outra característica positiva da mulher em situações de risco e pressão. A mulher consegue conduzir com mais sabedoria. Um homem teria partido para cima do policial, porque eu nem citei aqui as palavras que ele usou. Isso é no nosso cotidiano, né? Sim. Isso é no nosso cotidiano. Eu trabalhando como advogada, também quando estou como vereadora, como pessoa humana, como mãe na rua, em qualquer situação. Então, nós que somos pais de filhos e filhas, temos a obrigação de prepará-los para esse mundo aí, tanto para o teu filho não cometer atrocidades contra mulheres, tanto para suas filhas não sofrerem nas mãos, né, de homens que praticam atrocidades. Como o número de violência contra a mulher é muito superior contra o homem, porque as polícias fazem esse levantamento. Não é a doutora Pauline que está falando isso, não é a doutora Karina que está falando isso. Existe um estudo, se você jogar no Google, vai aparecer para você. Número de violências no país, no último ano, mulheres, homens, crianças, idosos. As mulheres vão estar lá no topo. Claro que quando a gente fala sobre violência entre casais, certo? Nós não estamos falando... Nós sabemos que tem mais homens no crime, mais homens combatendo nas ruas, a gente sabe disso, mais policiais, homens. Mas quando a gente fala sobre violência e morte e agressão física e psicológica no âmbito dos relacionamentos, as mulheres estão muito, muito acima nos gráficos das polícias. Então eu volto a perguntar para os senhores. Senhores, agora, depois de ouvirem tudo isso, e podem ser bem sinceros, viu? Que nós vamos ter outras oportunidades, né, Carla? Sim. Os senhores continuam acreditando que a Lei Maria da Penha deveria existir para as mulheres? Os senhores acham que deveria existir a Lei Maria da Penha hoje para as mulheres? E vocês acham necessário que se crie uma João da Penha para os homens? Essa questão de João da Penha é mais... porque ela fala... Então, mas por que os homens se sentem injustiçados? Né? Se vocês têm a lesão corporal a favor de vocês, se vocês têm um dispositivo jurídico, uma lei tipificada a favor de vocês. É o seguinte, a Lei Maria da Penha é uma lei que protege a mulher. Porém, se tem mulheres que matarão... Que inventam, mas essas... Sim, e são casos isolados que a justiça já tratou e é muito difícil uma mulher conseguir levar até o fim uma mentira. Porque não é só a palavra que conta. A palavra conta para que, quando você vai analisar uma questão dentro da polícia, a mulher que sofreu violência, ela tem que provar isso, muitas vezes ela não vai conseguir de imediato, mas a proteção tem que vir. Mas ao longo do processo, são várias provas que são colhidas para uma condenação. E a pressão numa sala de delegado, de um juiz, uma mulher não mente até o final. O problema é o seguinte, já vi casos, não é mentira. No meio da rua. Sim. E o homem sofreu linchamento? O homem sofreu linchamento. Lamentável. Mas isso não pode nortear os milhares de casos, porque são casos isolados. E essa mulher merece com todo o rigor da lei, porque ela destruiu uma vida, uma família, ela merece todo o rigor da lei. Mas não é um problema. Você sabe por que não é um problema? Como é seu nome? Silvana, isso não é um problema. Eu vou te explicar por quê. Porque é um caso isolado e a gente não pode mudar uma lei que protege milhões por conta de um caso isolado, 10 casos isolados. O que a gente precisa é endurecer a pena para essas mulheres. Que a lei já é bem pesada, né? Se você... Comunicação falsa de crime, né? Tem uma série de fatores. Se a própria mulher descumprir a medida, ela comete um crime. Comete um crime. Por exemplo, eu tenho uma medida protetiva. Se eu tivesse a medida protetiva e eu me aproximar do meu agressor, eu ir na porta dele,
ele ligar para a polícia, quem está descumprindo uma ordem judicial sou eu. Então não é ele que tem que ser punido, sou eu. E eu já vi casos de mulheres serem presas por descumprir também essa medida protetiva. Sim. Porque assim, se o judiciário te dá um benefício para te proteger, para te resguardar, para resguardar a sua vida, por você falar que você está sendo agredida, e você vai lá e vai atrás do seu agressor, quem é que está agindo errado? Entendeu? Agora sim, o que falta é conhecimento. É conhecimento adequado de como funciona de fato a Lei Maria da Penha e como funcionam as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Por isso que ações como essa é de suma importância para trazer o conhecimento adequado. E a falta de conhecimento não abrange só aquelas pessoas que são vítimas ou que cometem o crime. Também abarca as próprias polícias. Muitas vezes uma mulher vai dar queixa na delegacia e ela é conduzida a deixar para lá. Muitas vezes uma mulher, tivemos um caso aqui na Bahia muito conhecido, muito famoso, um áudio que vazou depois da morte da mulher, a maneira seca e más informações, agressivas, né, que ela foi recebida pela delegada. Então esse mal atinge de quando a gente está falando para entes políticos, sempre que eu tenho a oportunidade da fala, eu peço aos secretários responsáveis, ao próprio governador, que preparem as polícias. Porque muitas vezes a própria polícia está despreparada. E não estou falando só das delegacias de homens, não. Estou falando de delegacias da mulher, DEANs, que encontramos delegados e policiais despreparados para atender esses casos. É algo muito sério. Nós estamos evoluindo, mas ainda falta muito para melhorar. Para fechar minha fala, eu queria pedir aos senhores que se comprometessem conosco a levar essas informações adiante. A informação não pode parar em nós. O trabalho que eu mais gosto de fazer, desde que eu iniciei meu trabalho, minha especialização em defesa da mulher, é de levar a informação. Eu confesso que falar para os homens é mais fácil que para as mulheres. Olha que interessante. E eu queria pedir aos senhores, queria que levantassem as mãos, todos aqueles que se comprometem de verdade a levar as informações e a combater no seu dia a dia, dentro de si, e aos amigos, aos familiares, a violência contra a mulher em todas as esferas, desde a sua fala até a física, a psicológica, e principalmente os senhores que trabalham em maioria de homens no ambiente de trabalho, não só aqui na Neoenergia, mas em todo e qualquer local pelo qual os senhores passarem. Posso contar com os senhores? Então levanta a mão, quem vai se comprometer com a gente aqui agora? Parabéns. Parabéns para vocês.